Tá no ar? Ei, gente, entrou no ar, não deu tempo de fazer o planejamento, nem da contagem regressiva. Muito boa noite para quem está nos assistindo. Bom dia, boa tarde para quem assistir essa live logo depois que ela for ao ar. Eu sou Afonso Borges, faço o projeto Sempre um Papo, agora em casa, há 35 anos, presencialmente em diversas capitais brasileiras. Foram mais de 8.000 eventos. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em um escritório. Ao fundo, há uma estante repleta de livros e artigos diversos de decoração. Desde que eu comecei o Sempre um Papo lá em Brasília, no primeiro governo Lula, eu acho, sim, o Eugênio Butti nos convidou para gravar os eventos. Então, desde essa época, a gente grava os eventos e com o tempo foi aprimorando que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, os programas são gravados, ao mesmo tempo transmitidos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Então, quando veio a terrível pandemia a que estamos submetidos, o projeto já estava imerso nesse mundo virtual. Por isso que você que está assistindo a gente aí no YouTube, nesse canal existem mais de 400 programas gravados com grandes personalidades do mundo da literatura, da arte brasileira e portuguesa. Uma proposta também do projeto é essa, fazer essa aliança entre a literatura portuguesa e a literatura brasileira, com o perdão do Sérgio Rodrigues, que sempre chama a literatura brasileira, portuguesa de brasileira. E hoje eu tenho aqui conosco, conversando, um dos meus primeiros convidados, mais do que isso, uma pessoa que eu sou eternamente grata, porque desde o início do projeto, Sempre um Papo, quando o projeto praticamente não existia, fui tratado com a maior amabilidade, com o maior carinho, com o maior respeito, e não depois de 35 anos, mas com menos de um ano. E aí, essa amizade foi se fortalecendo e a gente combinou desde aquela época, eu estou falando de 1987, 86, de levar o Washington sempre para Belo Horizonte, todo ano. A ponto de a gente conseguir realizar eventos, bem, mas aí nós vamos conversar durante o papo aqui, vocês vão ver cada história maluca. Boa noite, senhor Washington Oliveto, meu querido amigo. Boa noite, Afonso. O publicitário Washington Oliveto está sentado em uma sala de paredes brancas. Eu me lembro bem dos primeiros Sempre um Papo, porque 1986 foi o ano que eu comecei a W. E era o ano que você começava o Sempre um Papo. E aí, realmente, naquele início, eu acho que eu tive o privilégio de fazer muitos, em diferentes lugares. Eu lembro que as plateias eram encantadoras, os estudantes de comunicação, as lindas meninas de Belo Horizonte. A gente fez um que tinha uma estação de trem atrás, que o trem fazia um barulho danado e atrapalhava o que a gente fazia, o que a gente falava. E foram muitos. Depois eu fiz um no auditório da CEMIG, que tinha tanta gente para assistir que vocês tiveram que botar umas câmeras do lado de fora. Então, Sempre o Papo, para mim, sempre foi uma relação encantadoramente afetiva, gostosa, prazerosa. E aí os anos foram passando e o Sempre um Papo deu muito certo. Na minha vida foram acontecendo outras coisas. A última vez que a gente fez foi há pouco tempo, quando eu convidei o meu querido amigo Seu Jorge para bater papo com você. E eu estou aqui no maior privilégio, né, de estar comemorando um pouquinho esses 35 anos do Sempre um Papo, dos quais eu tenho o privilégio de estar presente desde o início. Olha, Washington, eu fico puxando um pouquinho pela memória e são coisas divertidas demais. Esse evento que nós fizemos, por exemplo, lá no Drosófila, que era um grande galpão na beira do Rio Arrudas, aqui em Belo Horizonte, ele foi feito pelo seguinte: nós programamos um evento no auditório
talvez de 500 lugares. Acontece que eu recebi tanto telefonema, tanta gente, que eu falei, não vai dar. E eu pedi na época a Lili, que era dona do Drosófila, por sinal fez o Drosófila em São Paulo aí, com muito sucesso, mudou-se para São Paulo, e lá era um galpão, era um lugar de dança, de dançar. Então o que nós fizemos? Colocamos 1000 cadeiras no lugar, e lá no final fizemos um palco improvisado. Acontece que no final era a estação, era o trem que até hoje passa, é o trem que vai para Vitória, Minas, é o trem que ia para o Rio de Janeiro, é o trem, estação ferroviária. Então, de 15 em 15 minutos, parava tudo, passava o trem, você esperava, todo mundo parava, continuava a falar. 15 minutos depois, passava o trem, você esperava, continuava a falar. Mas eu lembro de uma coisa que eu não sei se você se lembra. Era um galpão. Como todo galpão, tem aqueles ferros lá em cima. Tinha gente pendurada nos ferros lá em cima. Você virou para mim e falou assim, Afonso, aquele moço vai cair? Eu falei assim, tô rezando. Eu falei, então tá bom. Eu lembro disso. Aquilo era uma coisa impressionante, porque era garotada, né? Era. A fim de conversar sobre comunicação, eu muito empolgado com aquilo, muito incomodado com o barulho do trem, mas depois eu aprendi como era o meu timing, qual era o lugar que eu tinha que fazer a pausa. Então eu ia falando, entrava o trem, eu parava e depois eu continuava. E aí eu comecei a ficar preocupado realmente com a possibilidade de um acidente lá, porque era muita gente. Foi mesmo. Naquela mesma época, você vai lembrar, o meu querido e amado amigo Jô Soares também fez o Sempre um Papo. E a gente, muito amigo, ficava disputando quem tinha tido mais público no Sempre um Papo. E era muito no início daquilo. Era muito divertido, muito gostoso. Eu gosto dessa ideia da gente puxar um pouquinho para contextualização, para tentar dizer que o mundo, como eu estava brincando com você antes da gente começar, dizer que o mundo não começou ontem. Aquele momento, 86, 87, a década de 80, principalmente o início, correspondia com o registro do chamado fim da ditadura militar, a anistia, a chegada dos exilados, todo aquele momento. Então, gostaria que você falasse um pouquinho da sua disposição, da criação da W, mas com aquele Brasil Tancredo, depois Sarney, da redemocratização e principalmente sobre o que você acabou de falar, a ansiedade, a necessidade que se tinha de falar e de ouvir. Se ouvia muito naquela época, coisa rara hoje. Aquilo, Afonso, no meu caso particularmente, eu tinha tido o privilégio de trabalhar durante quase 15 anos numa empresa excepcional que era a DPZ, que me ensinou muita coisa na vida. Ganhei uma visibilidade como publicitário no Brasil e no mundo por causa dos prêmios internacionais. Em 1981 para 82, além de tudo, tive um privilégio único na minha vida, que foi virar vice-presidente de marketing do meu time de futebol, o Corinthians. E aí, naquele período, foi o período onde nós criamos a democracia corintiana. A democracia corintiana, ela até hoje é muito famosa, porque ela era futebol muito bem jogado, futebol do Sócrates, do Casagrande, do Birubiru, do Vladimir, do Zenon, mas ela não era só futebol. Ela era também a luta pelas eleições diretas. Então, a democracia corintiana, no início dos anos 80, fez isso. Quando eu criei a primeira W, em 1986, saindo da DPZ, onde eu era muito feliz, mas achando que tinha que fazer uma coisa nova,
a gente já começava a viver um projeto de um novo Brasil, de um Brasil da democratização, de um Brasil mais leve, mais inteligente, mais importante. E isso coincide com, por exemplo, o início do Sempre um Papo, coincide, por exemplo, com o lançamento da Companhia das Letras, do Luiz Schwartz. 86 também. São anos onde essas coisas foram acontecendo e, felizmente, eu acho que nós, muito unidos e muito preocupados com uma coisa que era absolutamente fundamental, que era a volta das eleições diretas, um Brasil mais inteligente, mais generoso, mais bonito, todos nós partimos para fazer isso e de diferentes maneiras conseguimos ajudar um pouquinho isso. Você consegue ver com clareza ou, de alguma forma, a importância dessa W para as gerações de pessoas? Vou nem falar publicitários, porque a W expandiu esse conceito de publicidade só para a comunicação, para a geração de comunicadores depois? Sem nenhuma pretensão, consigo ver assim, e sem dúvida nenhuma, o pique da W, o jeito da W, a generosidade da W interferiu muito claramente nisso e eu percebo isso cotidianamente. Eu recebo telefonemas, comentários, papos sobre isso. A W Brasil me deu privilégios inacreditáveis, né? Vamos imaginar, por exemplo, que eu sou certamente o único cidadão do mundo que teve o privilégio de ser homenageado por um dos maiores gênios da música popular brasileira, que é o meu amigo Jorge Benjor, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica. Porque eu, como pessoa jurídica, sou um pedacinho da letra do Alô, Alô, W Brasil. E eu, como pessoa física, estou na letra do Engenho de Dentro, que diz que a cabeça do Oliveto é igual a uma cabeça de negro com muito QI do lado esquerdo. Então, esses privilégios que a W me deu e o meu grupo de profissionais que trabalhavam comigo, me oferecendo, obviamente, juntos, são privilégios únicos. E privilégios que fizeram algo que eu comecei a sonhar muito jovem, quando eu comecei na publicidade, que era a ideia de, além de fazer um grande trabalho, se possível, fazer um trabalho que entrasse para a cultura popular brasileira. Sempre. O grande prazer, o grande tesão dessa história, né? Reconhecidamente, Washington, é que eu falo, acredito que falo por uma legião de admiradores, esse cruzamento, né? Essa lança, essa interseção que você construiu ao longo da sua vida, da comunicação com cultura brasileira, sempre no campo da valorização, é claro, deixou os frutos que você colhe hoje, né? Vamos falar a verdade. A verdade é assim, né? Que quando a gente lembra do Garoto Bombril, que está no Guinness Book of Records desde 94, né? Ou quando a gente lembra da menina do primeiro sutiã, do cachorro da COFAP, ou dos casais de Unibanco, a gente está lembrando de alguma coisa que era publicidade, mas não era só publicidade. Era uma intenção de vender um produto com maior dignidade, com maior afeto, com maior carinho e botando uma coisa boa na vida das pessoas.
E eu acho que isso deu para fazer e continua dando para fazer muitas e muitas vezes, o que é muito prazeroso. A campanha das diretas, você que fez também na Folha, não foi? Foi o Hitler, que é um comercial histórico, o Collor antes e depois do impeachment. A gente fez muita coisa lá que era muito, muito forte, né? Coisas que ficaram coladas já ao imaginário brasileiro, né? Vamos trazer para a história brasileira mesmo. Agora, vamos trazer mais um pouquinho para frente, Washington, e falar um pouquinho do motivo do nosso encontro. Estamos aqui reunidos, eu e o Washington, para celebrar um acontecimento, na minha opinião, que conheço o Washington há tanto tempo, um acontecimento, que é a criação do seu podcast. Primeiro, eu quero que você fale dele, mas numa curiosidade. No mundo tão visual, por que a opção pelo podcast? Afonso, aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Eu, em 2019, eu que trabalho no negócio da publicidade desde os 18 anos de idade, em 2019 eu tinha me prometido que 2020 seria para mim o meu primeiro ano sem trabalhar. Eu nem usei a palavra ano sabático, porque eu achava meio prepotente. E eu dizia, vai ser o meu primeiro ano de vagabundagem. Eu queria fazer um ano viajando, passeando e tal. Depois de tantos anos trabalhando, né? Aí aconteceu a Covid, né? E eu percebi que, pelo bom senso, pela ciência, por uma série de coisas, eu tinha que ficar dentro de casa, quietinho, e que o meu destino era trabalhar, né? E eu já vinha com vontade de fazer alguma coisa no mundo digital. E gostava muito dos podcasts. Aí eu consegui me treinar para dentro de casa, começar a escrever alguns podcasts de que eu imaginei que os primeiros, apesar dos podcasts mais eficientes serem aqueles que têm mais de uma pessoa, que os primeiros eu deveria ter a coragem de contar a minha história sozinho. E que para isso mesmo eu precisaria contar a minha história do jeito que ela aconteceu, né? Como é que eu comecei, aonde eu acertei muito, aonde eu errei, quais foram os prêmios que eu ganhei, quais foram os fracassos que eu tive, por que a minha absurda relação com os meus amigos da música popular, particularmente com meu amigo Jorge Benjor, que fez da música, por que a minha relação com o Corinthians, quais foram os trabalhos que eu fiz que eu achava excepcionais e não deram certo, quais aqueles que deram mais certo do que eu imaginava que poderiam dar. De posse de tudo isso, eu comecei a planejar os podcasts. Aí eu imaginei que os podcasts têm uma característica, né, do rádio. O rádio tem duas coisas que são fascinantes, que é a instantaneidade. O rádio é mais instantâneo que a internet, né? Você não precisa nem escrever. Sem dúvida. Mas os podcasts não têm instantaneidade. Por outro lado, os podcasts têm uma outra característica do rádio, que é a capacidade de mexer com a imaginação das pessoas. Aí eu imaginei que os meus podcasts poderiam ter as minhas histórias mapeadas ou contadas a partir das canções que naquele momento eram as canções mais importantes, mais executadas,
mais verdadeiras. Mas aí eu pensei, eu disse, puxa vida, mas se eu tenho imaginação do rádio, eu não posso botar essas canções cantadas. Eu tenho que botar só instrumentais para as pessoas lembrarem das letras, que eu estou no rádio. Aí eu resolvi convidar uns amigos de uma escola de música em São Paulo chamada Intermezzo para interpretarem cada uma das músicas. Então, nesses 10 primeiros podcasts, a gente tem todas essas histórias de erros e acertos, sucessos e fracassos, e tem mais de 40 músicas interpretadas desse jeito para acionar a memória das pessoas. Tem sido muito prazeroso, né? O primeiro podcast entrou no ar essa semana e realmente a repercussão é muito forte. E eu posso até garantir que os próximos, que vão estar entrando no ar a cada segunda-feira, às 19 horas, e continuam para sempre, tem o mesmo padrão, o mesmo patamar. Está muito gostoso fazer e muito gostoso ouvir o que as pessoas estão comentando. Legal, nessa hora aí eu vou pedir ao Matheus para tentar colocar na telinha. Tem o Instagram e tem também o site direto onde pode ver. Você põe os dois, por favor. Daqui a pouquinho vai colocar. Porque aí, Afonso, o que acontece é o seguinte, tem o podcast nas rádios, mas também tem um Instagram sobre o podcast que vai reproduzir audiovisualmente muito das coisas que eu comento. Ótimo, ótimo. O que é muito gostoso também, dá para todo mundo ver. Vamos colocar no ar aqui. Mas volto à pergunta. No mundo tão visual, eu imaginei, se fosse me perguntar que o Washington ia contar a história da vida ali dele, eu imaginei um vídeo, uma entrevista, um ambiente no qual você poderia mostrar ao mesmo tempo os programas, porque isso é importante, essa pergunta. Veja bem, está fazendo uma linguagem da sua história que é visual, mas só em áudio que não é visual. Mas esse é um primeiro trecho e é uma obsessão por uma tara que eu tenho desde os 18 anos de idade, que é o tal do fazer o novo de novo. E aí eu percebi que os podcasts poderiam ser uma linguagem espetacular desde que eles fossem muito bons de conteúdo e de forma. Porque tem muito podcast, mas não significa que todos sejam bons. E aí eu fui atrás da obsessão pelo conteúdo e a forma. Vou te dar um exemplo, Afonso. Os próximos podcasts que já estão planejados, aí eles vão ser audiovisuais, onde eu pretendo estar conversando com alguns amigos de diferentes áreas que influenciaram fortemente a minha vida ou participaram da minha vida. Então eu quero fazer um com o Boni, falando de televisão. Eu quero fazer um com o Paulo Mendes da Rocha, falando do prédio que eu morei, que ele construiu, que ganhou a Bienal de Veneza de Arquitetura. Eu quero fazer com músicos, com pintores, com um monte de gente. Maravilha. Bem, aí eu vou dar uma interrompida para depois voltar ao mesmo assunto, mas te perguntar, fala um pouquinho da construção da sua ida para Londres, onde você mora desde 2017. Aí foi muito fácil, Afonso. Basicamente, o que acontecia é que eu, em 2015 e 2016, eu tive o privilégio de ganhar o Lifetime Achievement do Clio e ganhar o One Club, o Wall of Fame, onde eu sou o único não anglo-saxão no Hall of Fame, que tem desde publicitários como Bill Bernbach
até profissionais do design como o Bill Gates. Quando eu recebi aquelas 2 premiações, eu obviamente fiquei orgulhoso, mas obviamente pensei, esses caras estão a fim de me aposentar. Esse é o tipo de homenagem que é meio para sempre, né? Tá certo. Dá aquele E aí sentimento falei, chegando, bom, sentimento de finitude chegando, né? eu preciso fazer um novo de novo. Eu sempre gostei muito de Londres, que eu costumo dizer que Londres, e eu gosto muito de Nova York, mas eu costumo dizer que Londres é a melhor Nova York do mundo. Só não tem Corinthians aí, mas tudo bem. Só não tem. Não, mas tem, né? O Corinthians Team, que gerou o meu Corinthians, nasceu aqui. Eu até tenho amigos lá, é um timinho pequeno, curiosamente com uma camisa cor-de-rosa. Cor-de-rosa? Mas eu gosto. Cor-de-rosa é uma camisa linda. O Galo. Eu tenho, do Corinthians Team. Aí eu falei, puxa, é o único lugar onde eu poderia fazer alguma coisa de trabalho que eu não fiz ainda, não seria nos Estados Unidos, e seria em Londres. Eu admiro muito a média da publicidade inglesa, tenho muitos amigos. Aí eu queria vir para cá. Por outro lado, eu que tenho um filho adulto, cineasta, o Homero, que fez, por exemplo, o filme Reza a Lenda, que muita gente assistiu, eu tenho 2 filhos adolescentes que agora, esse ano, vão fazer 17 anos, mas que quando eu optei por vir para Londres, estavam na faixa dos 13, que é quando dá para uma criança mudar de país, porque ainda não tem o namorado, a namorada, um monte de coisa. E aí eu optei de trazer os meus filhos, que já tinham tido uma consequente educação brasileira, particularmente no Colégio Santa Cruz, em São Paulo, magnífica escola, para ter uma adolescência europeia, que eu gostava muito que fosse aqui. E essa foi a opção por morar em Londres, que tem sido muito feliz e muito bom. Mas você está trabalhando mais ou menos? Aí que está, Afonso, eu, os 2, 3 primeiros anos, eu trabalhei mais ou menos igual. Ou seja, ajudando os meus companheiros. Muito. Ajudando os meus companheiros da Macan aqui, que eram meus sócios na da Macan no Brasil. O ano de 2020, que era o meu ano da vagabundagem, não deu certo. Surgiu a Covid, e aí eu resolvi fazer os podcasts, aí eu fui convidado para escrever uma coluna quinzenal no Globo, que eu estou escrevendo com o maior prazer. Que é maravilhosa. Na página 3, e tem um comentário, além de tudo, na Rádio CBN, que também eu estou fazendo com o maior prazer. Aí eu agora estou começando a tentar ajudar o meu amigo Cristóvão Buarque no projeto de educação no Brasil, ou seja, nesses anos da pandemia, que era para ficar quieto em casa, eu estou trabalhando mais do que nunca. E estou fazendo isso com muito prazer. Pra você ter uma ideia, por exemplo, hoje eu terminei a minha coluna do Globo para a próxima segunda-feira e fiquei muito feliz com ela. Ah, dá uma palhinha aí. É sobre o quê? Olha, as colunas do Globo, eu acho que eu achei um formato. Que eu estou gostando. Esse formato tem o quê? Tem uma ideia sobre algo, que pode ser do momento ou não, misturado com alguma coisa crítica que envolva a relação
Brasil e Inglaterra, com alguns palpites meus e pitadas de ficção. Mas esse é o meu formato das colunas. Sempre muito bem, muito não, mas sempre com um bocado de humor. Então, eu já falei que o governo Bolsonaro não entendia de sorvetes, já falei da maior profissional de moda do planeta, que é a dona Rei Cavacubo, mas misturando com a realidade brasileira. Já falei das possibilidades de fazer teste de Covid e tomar a vacina imediatamente aqui em Londres. Já exaltei as máscaras, que são fundamentais, mas mexendo até com quadros de música popular no Brasil, como Máscara Negra e com as máscaras dos nossos cotidianos. A próxima coluna de segunda-feira, ela fala da nossa rainha Elizabeth e da série The Crown. E eu misturo um pouquinho com os acontecimentos do Brasil e até conto uma coisa que muita gente não sabe, que quem fez a estética da série The Crown é um grande diretor de fotografia brasileiro, o Adriano Goldman. Olha, interessante. Então eu conto o Adriano. Interessante. E num momento em que eu falo e exalto a gloriosa rainha, eu também falo que faz muito pouco tempo que o rei Roberto Carlos fez 80 anos. Tá, mas nesse ponto eu quero dar uma paradinha e falar uma coisa que você falou muito dos outros, mas eu quero que você fale de você. Desde que eu te conheço, não só pelo seu apurado gosto musical, isso é indiscutível, mas eu queria que você falasse sobre a influência da música no seu dia a dia e na sua criação. Eu queria que você falasse de música na sua vida. Afonso, sendo muito simples, a música é o meu radar social. Eu, desde muito jovem, lendo muito, pensando muito, escrevendo muito, um monte de coisas, mas eu sempre procurei entender a vida a partir da música. Particularmente da música popular, mas de todo tipo de música. Então a música é meu radar social, não há dúvida nenhuma. É curioso, Afonso, eu vou te dar um exemplo muito claro, isso num dos podcasts eu falo. Não sendo a prioridade do meu trabalho, eu fiz muitas outras coisas em muitas outras áreas, mesmo assim eu sou certamente o publicitário do mundo que mais fez coisas tidas como importantes com a música popular. Se você pegar, por exemplo, só as releituras dos comerciais de Haider, nós temos 19 comerciais que, mais do que venderem milhões e milhões de sandálias, além de tudo, através das releituras, geraram uma série de discos de ouro para grandes intérpretes brasileiros. Foi na campanha do Haider em que Tim Maia releu a canção Como uma Onda no Mar, dos meus amigos Lulu Santos e Nelson Motta. Foi na campanha de Haider que o meu amigo Lulu Santos releu a canção Descobridor dos Sete Mares, do meu amigo Tim Maia. E nós tivemos isso muitas e muitas vezes, que é um grande privilégio. Eu acho a música meu grande radar social mesmo, minha grande maneira de tentar ou procurar inventar ou entender a vida. Nesse campo aí, já indo um pouquinho para... fechando um pouquinho mais da questão da publicidade, em que momento você descobriu
que a publicidade tinha realmente a ver com os costumes, com os afetos e com as, por que não dizer, com as tradições que rodeiam as pessoas, como música e literatura? Alexandre Afonso, eu acho que todo mundo nasce para fazer uma coisa bem feita, mas são poucos aqueles que têm sorte de descobrir qual é essa coisa, né? Eu tive a sorte de descobrir para que eu servia na adolescência. Por quê? Porque eu tive o privilégio de aprender a ler e escrever muito, muito garoto, dos 5 para os 6 anos. E aí, quando você aprende a ler e escrever muito cedo, né, você cria o prazer da leitura, que é sagrada e maravilhosa, nada é melhor. E aí, na adolescência, eu queria ser alguma coisa ligada ao gesto de escrever. Eu lia muito, né? Você tem uma ideia, eu li Monteiro Lobato com 5 anos de idade, eu li Machado de Assis, muito garoto, e depois eu li os norte-americanos modernos, tipo Salinger, muito garoto. Então eu queria escrever. Por outro lado, eu, filho de um vendedor, meu pai era um humilde vendedor de pincéis, da fábrica de pincéis Tigre, mas ele era um brilhante vendedor. E aí eu comecei a misturar na minha cabeça essa coisa de aonde dá para vender escrevendo e aonde dá para escrever vendendo. Naquele momento da minha adolescência, as gerações anteriores às minhas, a minha, dos publicitários, já estavam profissionalizando a publicidade brasileira. Então já tinha uma publicidade que tinha umas coisas bacanas. Tinha as campanhas assim de Nikron, você senta, levanta e não amarrota. Tinha o Cobertores Paraíba, o Jingle. Tinha as coisas da Varig, que quem criava nessa época era o Boni, que ainda era publicitário e não estava na televisão. E aí, na adolescência, eu falei, bom, aonde mistura escrever com vender, vender com escrever, é na publicidade. Eu quero ser um publicitário. Olha, então vou me arriscar a dizer que você é um escritor que teve como grande romance as publicidades. Não, e aí eu fui para a publicidade, até, Afonso, aconteceu uma coisa curiosa. Eu não era bom estudante, não, mas como eu lia muito, eu entrei nos 3 vestibulares que eu fiz. Qual foi? Qual foi que você fez? Eram 2 de comunicação e um de psicologia, que eu achava interessante. Aí minha família de classe média, muito média, queria que eu fizesse 2 universidades. E aí eu me matriculei na de comunicação, que eu queria, e na de psicologia. Você fez? Mas minha família era de classe média, muito média, né? Você fez, ó. Bem? Você terminou os 2? Não terminei nenhum dos 2, porque aconteceu o seguinte, eu comecei as faculdades e eu sabia que meu pai trabalhava muito para me dar um Fusca, porque eu tinha entrado na faculdade e para eu viver de mesada. E aí eu comecei a ficar com vergonha disso. E aí, com 18 anos, isso está até no primeiro podcast, eu arrumei uma namorada 7 anos mais velha. Eu tinha 18, ela tinha 25. E aí eu comecei a morrer de vergonha de viver de mesada e resolvi que eu tinha que trabalhar. E foi assim que eu pedi o meu primeiro estágio numa agência de publicidade. E aí as coisas começaram a dar certo. Mas uma pergunta que eu nunca te fiz. Você já chegou a escrever um conto, um texto para romance, alguma coisa literária assim?
Não, eu vou te dizer uma coisa, Afonso, era muito curioso até. Não tem nada escondido aí, não, Washington? Não, naquele grupo da minha geração, com gente de muito talento, todos queriam ser um escritor, todos queriam ser um contista, e só eu queria ser um publicitário. Um dos meus próximos artigos do Globo, Sei. eu devo contar que a primeira boa frase que eu escrevi na minha vida, na minha opinião, não foi para um anúncio. Foi para um cartão com umas flores que eu mandei para uma menina. E que já era um projeto de tentar me vender. Tá certo. É curioso você ter a consciência disso, né? É. Ó, tá aí na tela, gente, o @ do Instagram, tá bom? É o wcast.podcast, que é o endereço do Instagram, mas também o site, tudo. Sigam aí essa linda trajetória que o Washington começou. Washington, tem hora da gente agradecer as muitas pessoas que estão aqui no Instagram, no YouTube nos acompanhando, tá? Queria aqui agradecer a Leonora de Barros, está sempre com a gente, Zé Roberto Matias, Raquel Russo. Leonora, brilhante artista plástica. Que ela está sempre com a gente, eu tenho esse privilégio. Minha querida amiga. Ana Flávia Ribeiro, Daniela Romano, Celso Adolfo, 2 e já, tamo aí, Celso. Zé Roberto Matias, Carla Rico, querida Carla, está em São Paulo hoje. Tem um comercial lindo da Raider com o jogador Roberto Carlos. Ela está te falando, lembrando do comercial do Roberto Carlos aqui. É, aquele comercial feito em Barcelona, com o Roberto. Ângela Bittar, Zé Roberto Matias e tudo. E tinha muita gente aqui. Muito obrigado por estar conosco. Inscrevam-se aí na nossa página do Instagram, do YouTube, para receber os nossos próximos eventos também. Washington, vamos dar uma aterrizada na realidade brasileira? Vamos lá. Não, Afonso, só terminando, uma coisa que é muito curiosa, né? Fala. Eu fui para a publicidade de cabeça, não quis escrever um longa-metragem, um livro, um monte de coisas, coisas que eu até teoricamente tenho consciência que poderia ter feito mais ou menos bem. Eu acredito nisso tranquilamente. Mas não era minha. Assim como agora, com o podcast ou com os artigos do Globo, eu estou tendo o prazer de fazer coisas diferentes. Então a vida vai se... Então, você teve 2 pessoas tão sensacionais para escrever parte da sua vida. Um queridíssimo, saudoso, amado Nirlando Beirão. E o maravilhoso e querido Fernando Moraes, né? Eu sempre tive o privilégio de, além de tudo, estar muito próximo de grandes talentos de outras áreas. O Corinthians é Preto no Branco, que eu tive o privilégio de escrever junto com o Nirlando, foi uma maluquice total, porque eu tinha a ideia do livro. Aí um dia eu chamei o Nirlando e falei: Nirlando, esse livro só funciona se for feito em 2, porque é a história do Corinthians em páginas pretas e brancas, com a verdade e o que a gente gostaria que fosse a verdade. E eu acho que eu e você fazemos esse livro perfeitamente. Nirlando na hora topou. Aí o que aconteceu? Eu fui sequestrado. E eu sumi. E aí, durante o período lá do sequestro, os poucos papéis em branco que eu tinha, eu anotava ideias para o livro, entre outras coisas.
Aí, quando aquilo felizmente terminou, eu falei, Nirlando, eu acho que a nossa sequência de ideias é por aqui. Vamos começar a escrever? E aí teve um episódio que foi impressionante, porque o Nirlando escrevia trechos, mandava para mim, eu escrevia trechos continuando, a gente nunca discutiu um parágrafo e o livro ficou pronto. Eu tive a felicidade de lançar. Não é? Mas você falou... Fizemos em Belo Horizonte, uma boa festa. E do Fernando Moraes, o que você tem a dizer? No caso do Fernando, ele optou por fazer uma biografia da W Brasil, onde ele teve absoluta e total liberdade para escrever, que é fundamental, né? A gente não podia dar palpite. Claro. Até porque eu acho que o primeiro problema que existe, sério, de uma biografia de vivos, é você biografar os vivos, porque eles são muito palpiteiros. Será que o Lula está sendo palpiteiro com o Fernando agora? Não, então o que acontece é que quando o Fernando optou por fazer o Toca dos Leões, que inclusive o título é dele, eu me comprometi a dar o número de entrevistas que fosse necessário, mas jamais ler o livro antes dele ficar pronto. Eu li o livro impresso. E é um belo livro, viu? É um belo... Isso, eu acho que isso um belo registro ajudou de um tempo, o livro além ter de essa tudo. qualidade que ele é reconhecido. Austin, eu não queria fazer essa pergunta não, mas eu vou fazer na qualidade de repórter. Fazer o quê? O que ficou do sequestro? Não, aquilo era... olha, te dizer, Afonso, primeiro, eu não falei desse assunto durante muitos e muitos anos, não dei entrevista, nada, porque eu não queria virar pauta desse assunto. E nem uma coisa que você não é, que é vítima, né? Não, e a única vez que alguém me perguntou mais sério sobre isso, se eu falaria, eu falei, olha, não vou falar pelo seguinte, o assunto que eu sei falar é sobre publicidade, sobre sequestrado eu só tenho 53 dias de experiência. Bela resposta, eu acho. Em resolver não falar, Bela resposta. eu falei a primeira vez disso num texto que uma senhora escritora me pediu sobre síndromes pós-sequestro, onde ela me achava um bom exemplo de normalidade. E eu escrevi um texto dizendo até que eu tinha parecido, talvez teoricamente normal, depois daquele episódio, porque talvez eu não fosse tão normal antes. Preferi escrever sobre isso. E só falei disso a primeira vez, até porque aí eu sabia que não virava mais pauta, numa entrevista há 3 anos atrás com meu amigo Pedro Bial. Querido quando Pedro. Eu lancei o Direto de Washington, e o Pedro muito delicadamente me perguntou sobre isso, e eu falei um pouquinho sobre isso. Eu poderia te dizer o seguinte, Afonso, eu não acho que haja mérito nem demérito. Quando acabou aquele episódio, eu resolvi que não falaria mais dele para não virar pauta e que eu tinha que resolver aquilo na minha cabeça em 24 horas, senão eu não resolveria nunca mais. E aí o que eu fiz foi isso. Tentar me livrar do assunto. Evidentemente, é um assunto que você nunca se livra. Evidentemente que quase todas as semanas
passados 20 anos, alguém me pergunta disso. Mas, evidentemente, eu também posso te contar uma coisa. Eu acho que eu me treinei tão bem para isso que eu nunca sonhei com isso. E olha que eu parei de fumar tem 10 anos e eu de vez em quando sonho que estou fumando. Um breve depoimento, todos os 53 dias que você ficou ali, eu rezei durante todos eles. Não, e aquilo, a verdade é que, não sei, mas eu tinha por que voltar, para quem voltar e para onde voltar. E eu acho que isso que fez com que eu sobrevivesse muito bem. Engraçado, o Amir Klink fala assim, ele disse que não sentia solidão nas viagens marítimas exatamente por esse mesmo motivo. Que bonito isso que você falou, Washington. Eu gosto muito do amigo, muito grande amigo. O casal, ele e a mulher, são figuras encantadoras, meus amigos. E as filhas queridas, Marininha e outras também. Washington, vamos falar de reputação. O meu interesse de falar sobre esse assunto é, primeiro, que você é um especialista em imagem. E eu vou dar um salto lá na frente. Quando tudo isso passar, porque vai passar, como recuperar a imagem do Brasil? Afonso, essa é uma pergunta que eu, morando aqui em Londres, recebo quase que cotidianamente. Eu convivo com gente de todas as raças, de todas as nacionalidades. Obviamente, boa parte deles profissionais de comunicação e de publicidade. Portanto, inclusive, não dá para a gente imaginar que a maior parte dos publicitários sejam comunistas, né? Alguém imagina. Não dá para existir publicitário comunista, né? Tem gente que imagina. Fica meio louco isso. Então, eu convivo com muita gente que me pergunta sobre a reputação do Brasil, a imagem do Brasil e como mexer nisso. Eu acho que existe uma coisa que a gente não precisa ter dúvida, né? A primeira coisa, para você fazer uma boa campanha de comunicação, de seja qual for o produto tem que estar bom. Não há nada pior que um mau produto possa ter do que uma boa campanha de publicidade, porque todo mundo vai descobrir que ele é um mau produto rapidamente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é melhorar o produto Brasil, que não está bom. A outra coisa é a seguinte: o Brasil tem um patrimônio único. Alguns outros países também têm, mas o Brasil, mais do que a maioria, que é uma quantidade de esplendorosas pessoas físicas em diversas áreas. Nós temos arquitetos como Oscar Niemeyer ou como Paulo Mendes da Rocha. Gustavo Pena, aqui em Belo Horizonte. Aí nós temos compositores como Antônio Carlos Jobim, como Caetano Veloso, como Chico Buarque, ou como tivemos a Chiquinha da Silva. Nós temos pintores como o Di Cavalcanti e como temos hoje toda uma geração de novos artistas plásticos, como Vicky Muniz, Adriana Varejão, tantas. como Adriana.
muitos. Nós temos cirurgiões plásticos como Ivo Pitangui e como Paulo Miller. Nós temos na minha atividade, a publicidade, magníficos profissionais de publicidade, meus colegas. Então, Na eu acho que literatura, não preciso nem falar, você que gosta tanto, tanta gente boa, inclusive surgindo, né? Sempre tiveram, mas como Itamar Vieira Júnior, muita gente que sempre esteve aí, mas que está agora aparecendo, né? sim, nós temos textos históricos como Machado de Assis, que o Woody Allen, na entrevista para o Pedro Bial, disse que era leitor do Machado de Assis. E nós temos os meninos que estão escrevendo hoje brilhantemente, né? O Rodrigo escrevendo coisas espetaculares, muitos. Então, eu acho que tudo que o Brasil deveria fazer para reconstruir a sua imagem é usar a somatória dos seus brilhantes, das suas brilhantes figuras físicas para construir a sua figura jurídica. Eu acho que da somatória dessa gente, de todas as áreas, a gente faria um Brasil que é o Brasil que merece ser, não esse Brasil que a gente está vivendo. Maravilha, Washington. Eu quero agradecer ao Sérgio Emanuel Costa Ramos, nosso tradutor em Libras. Muito obrigado, Sérgio, pelo seu tempo conosco, pelo seu trabalho, viu? Eu gostaria que vocês falassem como é que fala Washington Oliveto. Diz para mim aí, Sérgio, para eu aprender. Fala aí, escreve. Muito obrigado. Ele Muito obrigado, Sérgio. Você sabe que isso é um problema porque eu passei o início da minha infância tentando explicar o meu nome. E agora tenho que aprender em Libras ainda, não é mole não. Meu querido Washington Oliveto, espero que esta seja apenas uma continuidade das inúmeras conversas que a gente já teve na vida. E fica aqui o meu agradecimento comovido, público, pela forma com qual você não me trata hoje, que nós já somos muito amigos, mas me tratou no primeiro momento, lá em 1986, quando eu estava só começando um projeto. Muito obrigado. Afonso, é um privilégio estar com você, fico muito feliz. Eu tenho muito, muito orgulho de ter tido o prazer, o privilégio de participar do início do teu Sempre um Papo. Eu acho que naquele momento eu detectei a tua boa intenção, a tua ideologia, com um assunto que me interessava muito, né? Que era particularmente essa coisa da gente poder doar um pouquinho do conhecimento que a gente foi ganhando. Então, eu fico muito feliz que 35 anos depois o Sempre um Papo seja um projeto tão consagrado, tão bom, você tão bem, tão legal. Nós não estamos tão mocinhos, mas continuamos bastante assanhados, o que é muito bom. Muito obrigado, meu querido amigo. Fiquem bem, com máscara, isso vai durar mais um pouco, tenham paciência que vai passar. Uma boa noite. É isso aí, gente, com máscara. Quem pode ficar em casa, fique em casa.
ninguém duvide da ciência e vamos à luta. É isso. Muito obrigado.